sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados, aqui pela Rede Diário de Comunicação. Hoje a nossa entrevista é com o prefeito de Altazes, Tomé Neto. Seja muito bem-vindo, prefeito. Bem-vindo aqui ao nosso programa, aos nossos estúdios. Vamos falar um pouquinho sobre Altazes? Isso, primeiro quero agradecer a Deus, a oportunidade de estar aqui no seu programa, Tricetados. É um convite aqui na TV Diário, Record News. Eu estou muito feliz pelo convite. E vamos falar um pouco do município que eu amo, que eu admiro, que eu respeito, que trabalho incansavelmente para ver meu povo feliz. A primeira observação que a gente faz é: tão jovem, já prefeito de um município importante, como é que é chegar ao cargo máximo do município com tão pouca idade? Assim, a gente tem uma história política em Altazes, Construiu uma história política desde cedo, Desde cedo. Na realidade, eu nasci no berço político. Quando eu nasci, meu avô era deputado, depois se tornou prefeito no município de Altazes, depois meu pai virou vereador, vice-prefeito, 3 vezes prefeito, e eu não fui diferente, segui a linha política, fui vereador mais votado da história em 2012, em 2016 aumentei minha votação e tive um pensamento: se as coisas estão dando certo e o povo está se alegrando com o meu trabalho, vou subir um pouco a escada, E vou servir a esse povo que me elege sempre. Isso. Aí fui candidato em 2020, mas não obtive êxito, fiquei em segundo lugar. Mas entendi que naquele momento, de fato, não estava muito preparado e que tudo na nossa vida é no tempo que Deus determina e não no nosso. E às vezes as pessoas, os eleitores, eles pensam: esse candidato ainda tem muito tempo pela frente, Vamos dar oportunidade para aquele que já não tem mais tanto tempo na vida. Eu escuto bastante isso, nas entrevistas, quando a gente conversa com populares, às vezes eles dizem: mas fulano tem muita vida pela frente ainda, E eu acho que isso vem do nosso império, a imagem do velhinho, do imperador, barbas brancas, depois a gente tem ali músicas, que atrelam a idade, a maturidade, tanto de Getúlio Vargas, Ulisses Guimarães, uma série de figuras emblemáticas. Então, hoje, a cara da prefeitura, a característica das prefeituras são um dinamismo, hoje você não pode mais se furtar de dar uma solução rápida às questões do povo que elege, que cobra, que está o tempo todo na rede social, registrando tudo. Como é que é ser prefeito nessa era de rede social? A gente, como eu lhe falei, só completando que eu falei que em 2020 não obtive êxito, entendi que tudo era no tempo de Deus e não no nosso, e me preparei bastante. E quando foi em 2024, Deus e o povo me deu a oportunidade de ser o prefeito mais votado da história. Eu já tinha sido vereador, continuo sendo o vereador mais votado, porque até agora ainda não teve uma votação acima da que eu tive em 2016, e me tornei o prefeito mais votado da história de Altazes com 14.014 votos. Olha, meus parabéns. E afirmo e reafirmo que estou bastante preparado. A gente sabe que a vida é um constante aprendizado. A gente precisa estar todo o tempo ali seguindo, acompanhando a política moderna, o momento que a política vive, entendendo o momento da política, entendendo o momento administrativo que o país passa, que o nosso município passa, para que a gente possa fazer um bom trabalho. E as redes sociais hoje, a tecnologia, se você não avançar junto com a tecnologia, você vai ficando para trás, porque não há mais espaço, no mundo que não há mais tecnologia, não há mais esse espaço no meu modo de ver. E não há mais espaço para aquela lentidão que outrora... Antigamente, eu acho que você também, assim como eu, era da época que a internet era discada, Muitas vezes você passava ali 2 horas para
entrar ali, né, na internet muito lenta. E ocupava a linha de telefone, né? Hoje já é 5G, fora do país já é 10G. Então, assim, são as tecnologias, ela vem avançando e a gente administrativamente tem que ir avançando até para que a gente possa chegar com a população. E a questão da portabilidade também, né? Porque nós somos de uma época em que a internet, além de discada, ela ficava ali no teu computador pessoal dentro da tua casa. E hoje qualquer um tem um computador pessoal para registrar tudo que ocorre, hoje, né? Quase não tem computador, tudo já se faz no celular, né? Porque celular já é a vida, tá a vida de todo mundo dentro de um celular. Verdade. Né? Essa que é a verdade. E hoje você tá, por exemplo, até as famílias ribeirinhas, nas comunidades, hoje praticamente meu município quase todos têm acesso à internet, né? Quem não tem uma Starlink hoje, por exemplo, né? Então muitas pessoas têm acesso à internet e a gente tem que se comunicar, né, através das redes sociais com a nossa população, para que ela possa também participar e ver o trabalho que está sendo desenvolvido no município. E né? Isso se traduz em números, né? A Otávio tem sido premiado pelos seus avanços e tudo mais, mas nós vamos já chegar lá. Vamos primeiro falar, antes que a gente se esqueça. Você falou que veio de um berço político, um pai político, um avô político. O que foi que eles ensinaram? O que serviu de base para a tua trajetória? E o que hoje não funciona mais? Assim, eu sou de um berço político, de uma origem que a lealdade, a palavra, a comunicação com as pessoas, a lealdade, como eu falei, ao nosso povo. Sim. Eu tenho... Assim, o povo me conhece lá em Altazes, Trícia, como sentinela de Altazes. Quando eu vim estudar em Manaus, meu avô morava aqui, eu vim morar com ele. Ele acordava todos os dias 5 horas da manhã para me fazer o café e eu saía para a parada de ônibus 6 horas para ir para a escola. Vim fazer o ensino médio em Manaus, depois fiz faculdade. E ele dizia para mim: meu filho, meu neto, o dia que você entrar na vida pública, seja um sentinela do município de Altazes. Bonito o título. Porque o nosso município tem um hino dizendo: Altazes, terra dourada, teus filhos são teus sentinelas. E esse hino foi criado na gestão do meu avô, quando foi prefeito. E ele sempre disse isso para mim: se você tiver essa vontade, sempre seja um sentinela pelo seu povo, sempre procure se pautar pela verdade. E com meu pai não foi diferente esses ensinamentos. A Bíblia diz que se ensina ou não, se você pode, você vai lá e faça, se você não pode, você também fale, que o povo vai ser leal a você, assim como você vai ser leal ao povo. Então sempre esteja do lado do povo, custe o que custar. Mas a gente sabe também, Trícia, que nem Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, consegue agradar todo mundo. Não somos nós aqui na terra que vamos... O importante é a nossa intenção. A nossa intenção, ter Deus no coração e saber que a gente está buscando fazer o nosso melhor. Isso eu faço todos os dias, incansavelmente. Trabalho muito, tenho buscado muito, quase não paro no município. Por quê? Porque eu digo, tem uma frase lá em vários lugares, em Altazes também não é diferente, que barco parado não ganha frete. Só com recurso próprio a gente não consegue fazer nada, mal mantém o município. Nós temos que correr atrás de senadores, deputados estaduais, federais, governador, tá sempre em Brasília, para que a gente possa trazer os recursos e assim as obras possam sair do papel, os projetos, né? Porque com recurso próprio, fundo a fundo, você não consegue administrar um município como é Altazes, 50 mil habitantes, do lado de Manaus, região metropolitana. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, muito para que o nosso povo viva um novo tempo, uma nova história no município de Altazes. Então, os aprendizados do meu saudoso pai, que faleceu em 2023, e do meu saudoso avô também, que já falecido, foi sempre ser leal às pessoas, sempre buscar com a verdade, sempre se pautar com a verdade, sempre abraçar o povo com verdade, né? E geralmente tem políticos e políticos, né? Tem aqueles que só vão, te dão um abraço, te dão um tapinha na costa, mas que o povo muitas vezes fica à mercê. E a gente se pauta muito com a verdade, tenta passar sempre a transparência para a população, né? E é assim que a gente vem lá de berço com essa mentalidade. Só que lá no passado, a política era vista de uma maneira. Hoje é vista de outra maneira. Então nós temos que se adequar, né, a cada momento vivido pela política do nosso país e do estado do Amazonas. Então o pensamento era
Hoje o pensamento é outro. Então, assim, meu pensamento, é lógico, sempre na evolução, tecnologia, as coisas aconteceram de maneiras diferentes. Eu sou um prefeito e um político do diálogo, eu evito confronto, né? Eu não quero briga com ninguém, eu não quero confronto com ninguém, eu só quero fazer meu povo feliz, fazer o povo continuar sendo um povo hospitaleiro, humano, trabalhador, e que as coisas possam acontecer de fato no município de Altazes. Pois é, e Altazes é um município que cresceu muito, se destacou muito, né? Vem aí se destacando tanto na questão da agricultura, na saúde, né? E muito também em razão dessa sua administração. O que o senhor mais se orgulha de ter feito pelo seu povo? Assim, nós estamos há 1 ano e 5 meses, né? Terá 1 ano e 6 meses agora à frente de uma gestão. Nós pegamos um município com um problema muito grave, dívidas gigantescas com a Receita Federal, muito grande. Agora que conseguimos regularizar isso, parcelamos uma dívida aí de 300 vezes, que isso prejudica um pouco o andamento do município. Mas o que me orgulha muito é as conquistas em 1 ano. Eu tenho uma rádio, inclusive, lá em Altazes, chamada Rádio Altazes FM. Converso muito com o povo através da rádio. E lá eu disse um dia desse, e fiz até um desafio, né? Se algum prefeito na história de Altazes fez mais que o Tomé Neto em 1 ano de gestão, no primeiro, assim, não nos 8, 5, 4 anos, no primeiro ano da primeira gestão. Fiz até esse desafio, porque pegamos um município com 65 escolas, 60 precisando de reparo, muitas não conseguindo nem começar as aulas. De 100% das UBS, 90 deteriorado. 77 quilômetros de sistema viário, 70 deteriorado. Então, sistema viário totalmente comprometido. Água potável, a zona rural sofre muito com isso. Então, assim, um município que a gente pegou bem destruído no seu sistema como todo, tanto na saúde, como na educação, como na infraestrutura. Mas eu fiz uma escolha. Geralmente o político ele vai para o embate, ele para o município 1 ano, bota a culpa nos outros, não faz nada, e chega no segundo ano e diz: olha, eu não fiz nada porque estava assim, né? Mostra a população e para o município. Era justamente nesse ponto que eu ia chegar. Fazer no último ano de gestão é de praxe. Fazer no primeiro ano de gestão é para heróis, né? Por quê? Porque geralmente, né, a cartilha já diz exatamente isso. No primeiro ano, fica quieto, organiza os cofres. No segundo, começa devagarzinho, colocando a culpa, né, ali na gestão passada. E o terceiro e o quarto ano é que se começa a fazer alguma coisa. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já no próximo bloco para falar a respeito disso. Como é que se quebra esse ciclo e como se começa a mostrar resultado no primeiro ano de gestão. A gente volta já. Aqui nesse segundo bloco com o prefeito de Altazes, Tomé Neto. Prefeito, deixamos uma pergunta no ar nesse intervalo, né? A gente já conhece a cartilha, né? Que é muito frequente o primeiro ano de gestão não haver nenhum movimento efetivo, porque existem contas, existem heranças, dívidas de uma gestão anterior, né? Aí você consegue, na maioria das vezes, ver alguma manifestação por parte do gestor, a partir do segundo ano, dizendo que não pôde fazer porque recebeu uma herança maldita, né? E fazer alguma coisa pelo município no final do terceiro e no quarto ano de governo, isso
é de praxe. Agora, como é começar uma gestão botando ordem na casa e colocando o pé no acelerador desde o primeiro ano de mandato? Primeiro, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Eu peço sempre direcionamento. E quando eu estava na campanha conversando com o povo de Altazes, eu sempre disse que a gente ia viver um novo tempo, uma nova história, e que tudo ia ser diferente de tudo que tinha passado no município de Altazes. E eu botei dentro do meu coração que, independente de cargo político, de poder, que poder é eterno só de Deus. Então, eu tomei uma decisão, não botar culpa em ninguém, chamei meu grupo político, chamei meu vice-prefeito, vereadores que compõem a base, e ali a gente ia arregaçar as mangas para trabalhar todos os anos e fazer entrega. Então nós vamos fazer entregas todos os anos enquanto eu estiver à frente da gestão municipal. Porque é muito fácil tu fazer, isso daí se chama, Trícia, politicagem. Que você vai lá, deixa o povo à mercê, e quando tu chega no último ano, que é o ano da eleição, tu começa a fazer tudo, começa a querer deixar a cidade, né, um brinco para poder ser reeleito. E depois abandona de novo, e assim vai fazendo aquela política do pão e circo, né, que sempre falam. Eu não penso dessa maneira, eu penso em trabalhar. Falta muita coisa no meu município, foram muitas coisas que foram feitas. A gente hoje já entrou para a história em vários sentidos em Altazes. Altazes hoje tem SAMU, Altazes hoje tem Corpo de Bombeiro. Nós estamos até aumentando o efetivo do Corpo de Bombeiro agora, lá que vamos atender as comunidades maiores do município de Altazes. Altazes entrou para a história com o pagamento de funcionário público com um calendário anual. Olha! Calendário anual e que se paga todo mês dentro do próprio mês. O que acontecia na história de Altazes? O Fundeb, por exemplo, o profissional da educação, ele recebia ali no terceiro, quarto, até o quinto dia útil do mês seguinte. Nós pagamos integralmente dentro do próprio mês. Porque a última parcela que a gente recebe é sempre no final do mês do Fundeb para pagar a folha municipal. Mesmo assim, nosso planejamento vem dando certo e dentro do próprio mês a gente consegue pagar todo o funcionalismo público e ali injetando quase 10 milhões na economia do município de Altazes todos os meses. Né? Isso daí já foi um marco da nossa gestão. Outro marco da nossa gestão, que é a história em Altazes, e creio que em muitos municípios, eu não sei, eu não acompanho muito, mas em Altazes eu sei que a história entrou para a história. O profissional de educação, ele, quando chegava em novembro, o contrato dele era encerrado. Nossa! Era encerrado, acabou as aulas e o prefeito encerrava o contrato e só retomava com o contrato, muitas vezes, fevereiro, março. Então, o pai de família, o profissional de educação que era contratado, que não era efetivo, ele passava praticamente aí 4 meses à mercê. Né? Nós tomamos uma decisão ano passado e fizemos um seletivo, que há muitos anos não tinha também no município, e aí o profissional de educação hoje, ele recebe os 12 meses integral. Não tem mais. Até o comércio parava. O comércio, para você ter uma ideia, Trícia, o comerciante, ele, quando sabia que era um profissional de educação que estava sem contrato, ele não vendia mais, né, no crédito, não vendia fiado, no crédito não vendia mais. E hoje o comerciante é feliz. A zona rural, então, que nós temos muitos profissionais de educação na zona rural, o comerciante é feliz, né? Ele agradece o prefeito todos os dias. Então isso foi um marco histórico também no município de Altazes, né, no ano de 2025. Se as pessoas tivessem a noção de quanto impacta a economia esse tipo de ação, né? Porque não é só o profissional da educação que está deixando de receber, é o profissional da educação, são os comerciantes, são as faturas de comerciantes que ficam vencidas. A única categoria que talvez ganhasse com esse atraso seriam os banqueiros, porque o comerciante ele não tem crédito de graça, né? Ele vai ter crédito à base de juros. E assim, a gente vê que os municípios do interior, eles precisam muito do funcionalismo público
para girar a economia, né? Existem municípios que 100%, praticamente 100% da renda das famílias vem ali do funcionalismo público, né? Se você faz um contrato de 9 meses e deixa o profissional 3 meses... Muitas vezes até 4 meses ficava sem receber. Meu Deus. Né? Pai de família, né? Muitos são pai de família, tem criança para sustentar e não conseguia. Mas graças a Deus, a gente, como eu lhe falei, não veio para botar a culpa em ninguém. Eu preciso trabalhar, é isso que eu tenho feito todos os dias. Muitas vezes sou atacado pela oposição, mas enquanto mais a oposição me ataca, mais eu desejo que Deus abençoe a vida deles e que a gente possa trabalhar, né? E fazer a nossa parte, porque muitas vezes as pessoas já tiveram a chance, não fizeram e querem atrapalhar as outras a fazer. É porque não admitem, né? Que alguém tenha sucesso, tenha êxito, tem que atrapalhar o andar da carruagem para que se sinta competente. E isso a gente tem que entender também que todo o poder é constituído por Deus, né? Então, se a gente está ali hoje, está como prefeito, porque Deus determinou e o povo nos deu essa oportunidade. E se a gente fizer o que Deus determina, né? A gente vai sempre pensar, né? No próximo. Sobretudo naquelas pessoas que têm a maior necessidade, né? Eu imagino o que um pai de família que passa 3, 4 meses sem renda, ele vai ter que produzir alguma coisa, ele vai ter que criar alguma coisa, né? Então, eu não sei, eu tenho ideia de que se aqui ocorresse esse tipo de coisa, as pessoas no mínimo iriam morar na rua, porque a primeira coisa que a cidade grande cobra como pedágio é o aluguel, né? O aluguel é a conta de água, é a conta de energia, né? Muitas pessoas preferem viver nas comunidades, né? Não se habituam às cidades grandes justamente por conta disso, porque para você existir numa cidade grande, você já tá, a bandeirada já tá girando, né? Você tem que ter uma conta de energia elétrica, uma conta de água, uma conta de internet, o aluguel, né? No interior, ainda existem muitas coisas que o poder público disponibiliza para a população, né? Uma delas é que o serviço de saúde é quase que 100% público, né? Outra educação que praticamente todos os municípios, né, têm serviços de educação públicas, né? O que na capital já é meio complicado, não que você não tenha serviço público, mas afunila ali a boca, né? Porque é mais gente para atender, né? Do que se tem condição de ofertar, né? Qual seria o seu maior orgulho da sua Altazes hoje? Hoje você diria assim, Altazes me orgulha na atenção primária à saúde, Altazes me orgulha na educação, Altazes me orgulha na qualidade de vida. Qual seria? O maior orgulho hoje de Altazes, fora tudo que a gente vem conquistando, é o povo, né? O povo é um povo hospitaleiro, humano, acolhedor, um povo trabalhador, um povo, né, que trabalha incansavelmente para sustentar suas famílias. Mas assim, eu falei no início do programa, nós pegamos um município com bastantes problemas, um dos piores na educação. Estamos trabalhando, já fizemos seletivo, estamos seguindo todas as regras possíveis. Altazes hoje é um dos poucos municípios que tem escola de tempo integral municipal, né? Isso em um ano de gestão. E se você vê a merenda escolar que a gente serve para as crianças, eu vou lhe mandar um vídeo para você ver. É incrível, assim, sabe? A gente não deixa, além de não deixar faltar, é merenda extremamente de qualidade. Então, assim, me orgulha muito hoje, por exemplo, você ter Altazes como
o melhor município do estado do Amazonas na atenção primária. Isso no último quadrimestre de 2025. Né? E está aí no Ministério da Saúde. Altazes hoje é o melhor município do estado do Amazonas na atenção primária. Assim, nós queremos elevar a educação. Né? Falta muito, a gente tem trabalhado incansavelmente para elevar a nossa educação ao lugar que ela merece. Porque a saúde e a educação, elas têm que andar lado a lado para que o nosso povo possa ser um povo próspero, possa ser um povo visionário de futuro, as crianças, os jovens tenham um amanhã melhor a investir na saúde e na educação. Então a gente tem feito isso com muita lealdade. Vamos agora, já assinamos, já começamos inclusive a casa de parto, estamos trabalhando, né, e já está em obra um novo hospital para o município de Altazes. Então, assim, estamos construindo várias escolas, repactuamos aí escolas, por exemplo, que estava parada há 14 anos e vamos inaugurar até final do ano para atender mais de 400 crianças, creche inclusive. Então, assim, eu estou muito orgulhoso de tudo que vem acontecendo em Altazes. Altazes sonhava com corpo de bombeiro, tem corpo de bombeiro. Altazes nunca imaginou ter SAMU, com ambulância UTI tem. Altazes tem uma farmácia que não falta remédio. E antigamente as pessoas iam pegar, depois eu vou lhe mandar um vídeo também, as pessoas iam pegar na chuva, no sol, numa janela com uma grade botando a mão para cima. Hoje as pessoas têm um local adequado, com ar-condicionado, têm acesso para ver que lá não falta remédio. Inclusive remédio que não sou nem obrigado a ter, né? Na rede municipal nós temos hoje um centro de reabilitação onde a gente atende as crianças do transtorno do aspecto autista com neuropediatra, que nunca na história de Altazes teve. Neuropediatra é uma coisa rara até nos grandes centros do país. Para você ver o quanto a nossa sensibilidade e o nosso esforço para melhorar a cada dia. Nós temos vários médicos especialistas, nós temos hoje telemedicina, hoje a gente tem médicos online, nós temos hoje, por exemplo, pessoas que tinham que fazer ultrassom, tinha que vir para Manaus, tinha que fazer eletrocardiograma, passava de mês em mês em Manaus para poder fazer, nós temos lá, e já faz o eletro, já é consultado pelo cardiologista. Então, assim, nós estamos numa fase, a cada dia, Altazes vem trabalhando, a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe de saúde, toda a nossa equipe da prefeitura vem trabalhando incansavelmente para que as coisas possam avançando e melhorando a cada dia. Prefeito, eu, em nome aqui do povo do Amazonas, quero parabenizá-lo por toda essa ação e volte sempre para nos atualizar das suas novas conquistas, das conquistas do povo de Altazes, né? E quando vier, quiser trazer mais gente importante de Altazes para a gente divulgar por aqui, seja super bem-vindo. Todos os munícipes são muito bem-vindos aqui na Rede Diária de Comunicação. Obrigada a você que está nos assistindo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.